Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao EAV Esportes desta semana. Muito obrigado por fazer parte do nosso programa, por fazer o teu programa, os jargões que você já conhece de início, né? Por me ajudar a fazer o teu programa. E se não for pedir muito de antemão, te inscreve no canal lá, youtube.com/esportesav, te inscreve, ativa teu sininho, compartilha o link para o pessoal dos teus grupos de futebol, de futsal, de futevôlei, teus grupos de esportes que tu pratica, né, que tu gosta de praticar. Espalha para o pessoal conhecer o nosso programa, que já está aí bombando há um ano praticamente, vamos fazer, e trazendo cada modalidade espetacular. Se quiser me seguir também, @EmersonBeinichen, é o meu Instagram, ou @EAVEsportes. Tá? EAV Esportes, que é feito aqui nos estúdios da PW Vídeo, da EAVTV, tá? Mas que também é transmitido não só para o YouTube, mas também para a TV, pelo canal da TV+, né? Vamos por aí, o Bruno vai botar no ar os lugares que estão atingindo que a TV+ ocupa, que eu vou ler para vocês aqui. Pela operadora Tubarão, a nossa cobertura está em Porto Alegre, Canoas, Minas do Leão, Butiá, Arroio dos Ratos, Charqueadas, Encruzilhada do Sul, Pantano Grande, Rio Pardo. Pela operadora Sinalnet, nós temos a cobertura de Esteios, Sapucaia do Sul e São Leopoldo. Ou seja, não tem motivos para você não assistir o EAV Esportes. EAV Esportes, que tem sempre o apoio incondicional da melhor e maior agência de marketing esportivos do Brasil. É lógico, vocês já sabem de quem eu estou falando da 100% Esportes. A 100% Esportes tem 24 anos de experiências em marketing esportivo e comunicação. Acesse lá 100%esporte.com.br e conheça os serviços para gestão e patrocínios esportivos. O 100 do 100% Esportes é numeral, é 100. Entra lá, fala com o meu amigo Vinícius Leal lá. Eu costumo dizer que o Vinícius Leal é o realizador de sonhos. Toda pessoa ou entidade que leva um projeto para 100% Esportes está levando um sonho, um desejo. E o Vinícius e a 100% Esportes transformam esse sonho, esse desejo em realidade. Bem, comigo hoje para falar uma modalidade que é a primeira vez que também está pisando aqui no programa, né? Quando a modalidade ela é a primeira, eu sempre faço esse destaque. E é uma modalidade gostosa, porque ela atinge não só o amador, o profissional e profissional de outras modalidades. Lógico que nós estamos falando de futevôlei, e para falar comigo aqui de futevôlei, eu recebo o campeão, olha só com quem que eu estou falando, campeão mundial de futevôlei, o Tite. É isso, Tite? Obrigado, bom dia por ter aceito o convite para o programa aqui. Muito obrigado, um prazer estar aqui contigo, conhecendo, né, a EAVTV, privilégio, bicampeão mundial de futevôlei. Tivemos duas conquistas, a primeira foi em 2014, a segunda em 2018. E aí a gente vai falar um pouquinho aí da nossa história, da história do esporte aqui no estado, contar algumas histórias aí que o futevôlei, né, muda assim a minha vida, o meu contexto. Então, muito bacana aí estar aqui contigo, poder dividir um pouco isso contigo e com o pessoal que está nos acompanhando. E a galera que está acompanhando aí, fica ligado que tem bastante história. Tem bastante, A ideia é justamente essa, a gente divulgar essa modalidade tão maravilhosa do futevôlei, que a gente, muitas vezes, as pessoas têm um pouco acesso à informação dela, né? E muito mais, às vezes, pelas pessoas que participam desta modalidade. A gente estava conversando em off aqui, falar de futevôlei e não falar de Renato Portaluppi, Renato Gaúcho, não tem como, né? São duas coisas, porque ficou meio místico esse negócio, né? O Renato vai para o Rio, vai jogar seu futevôlei, mas não é só no Rio também. A gente está falando aqui no briefing aqui que tu jogaste com ele, né? Joguei. Me conta um pouquinho essa historinha para o pessoal de casa. O Renato já está entre indas e vindas aqui há bastante tempo no Grêmio, né? E eu nunca tive oportunidade. E já joguei com o Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, tive também o privilégio de conhecê-lo e jogar com ele. Também um ser humano fantástico, não só dentro, a gente está acostumado a ver, né, aquilo que a gente estava falando ali antes de o programa iniciar, uma coisa é tu ver eles somente pela televisão e depois tu ter um pouco do convívio.
Então eu tive o privilégio de jogar com o Renato, com o Gaúcho, o Ronaldinho. E o ícone do futebol para a galera sempre foi o Romário. É A verdade. galera, pô, Romário, futebol é Romário, baixinho. Só que eu nunca tive o despertar. Lógico, vai ser uma honra quando eu jogar com o Romário. Conheci ele, mas não joguei ainda com. Eu tive até num campeonato junto com ele. Então, conheci com ele, bati o papo com ele, mas não tive nem de jogar contra e nem a favor. Mas eu sempre tive a vontade mesmo de conhecer o Renato. Pelas histórias, por ser aquele cara, né, folclórico, dentro e fora de campo. Sim. E aí eu, porra, cara, se tivesse hoje uma oportunidade. Tite, tu prefere estar na rede do Romário ou do Renato? Era do Renato. Que briga essa daí. Era do Renato. Eles já chegaram a se confrontar lá, em brincadeira? Já. A resenha começou, entre eles tu fala, se tu quer ver o Renato louco, tu fala que o Romário joga mais que ele. E vice-versa. Exatamente. Cara, e é um prato cheio pra gente, né? Sim. Porque a gente começa a dar risada, eles começam a contar as histórias, são seres humanos incríveis, assim, com uma mentalidade... Bom, o currículo dele já fala por si só, né? Tanto o Renato como treinador, quanto o jogador, o Romário é a mesma coisa. Então, eles têm uma mentalidade forte. Eu procuro herdar isso deles, assim. Eu pego esses insights que eles contam das histórias, desde a época de jogador, o Renato como treinador. E eles botam isso, eles praticam muito isso em quadra. Mesmo não tendo a mesma vitalidade... né? Mas eles são muito do jogo, então eles... São competitivos, né? Nós falávamos isso aqui. A galera pergunta, pô, mas os caras já estão velhos, já não sei o quê. Cara, lógico, mas estão sempre bem posicionados, sempre bem concentrados, não dão brecha durante uma partida. Tem uns atalhos, né? Então tem, e isso tu vê assim, que são os caras que não é a profissão deles, é o hobby. Sim. Mas eles jogando com aquele afinco é interessante. Então eu herdo isso deles, assim, eu busco... trazer aquela energia, essa energia também para dentro da minha profissão, para dentro dos meus treinos, para dentro das minhas competições. Então, eu acho que muito da minha mentalidade hoje de ter me tornado um vencedor, eu extraí muito do futebol, do convívio não só deles, também dos outros jogadores ali, que a gente tem o prazer de conviver. E o Renato, ele é fantástico, cara. Eu falei... Ele é um personagem, né? Todo mundo fala isso, eu não tive o prazer de... Aliás, eu já conversei com ele, apertei a mão dele quando fiz matéria lá na Arena, mas nunca tive o prazer de conviver num ambiente mais íntimo, vamos dizer assim, sem ao lado profissional. E todo mundo fala que ele é um personagem na TV, né? Ele blinda muito... todo mundo já sabe disso, ele blinda o grupo. Eu acho que hoje né, não sou um leigo dentro do futebol, gosto, assisto. Então, por conviver hoje com essa galera, eu comecei a separar, porque tem o que tu vê e tem o que tu não consegue enxergar, que é o que acontece lá dentro do clube. Desde de bastidores, de jogadores com nível de fadiga e propensos à lesão, mas jogando para poder gerar resultado, porque tem cobrança de torcida, a imprensa depois também, enfim, até a questão política. Né? Então, tu vê muita coisa, tu vai conversando com eles não são muito de falar sobre isso, mas, né? Sim, imagina. Tu vai pegando intimidade e aí eu comecei a compreender, buscar entender também, porque todo mundo é ser humano. Sim. Os caras ganham uma banana, mas não é bem assim, a pressão que esses caras sofrem, né, cara? É proporcional. Né? É proporcional, exatamente. Tu falasse tudo agora, tu resumiu. Então a torcida às vezes tem essa concepção, o cara ganha lá não sei quantos mil, mas cara, o cara se entrega, não tem final de semana, não tem folga, às vezes é 15, Não 20. é um ser humano comum. Não é um ser humano comum. Agora nós estamos falando de duas pessoas, Renato e Romário, que Deus botou o dedinho na moleira dos dois e eles vieram com esse dom lá de cima. Os cara, e o Ronaldinho Gaúcho, então, para mim, no meu entendimento, foi o Pelé do tempo do que eu vivo. Idem. Eu não vi o Pelé jogar, vi o Ronaldinho. Para mim, o Pelé do meu tempo é o Ronaldinho. Por que eu estou falando isso? Que eu quero fazer um link com o nosso futebol. Tem aqueles jogadores que não têm esse dom que eles têm. Sim. O futebol ele pode auxiliar nisso, porque o futebol é estritamente técnico. Uma bola tem que dominar, um passe. Acaba que, sei que eles têm os treinamentos deles específicos e voltados para o futebol, mas se tu praticar o futebol, além de tu ganhar o preparo físico, que eu vi ali, nós vamos mostrar depois
É punk, a preparação, a gente vê vocês jogando ali, mas a preparação que tem por trás das cortinas ali, né? Que é o que reflete. Mas um jogador, não vou dizer um jogador limitado, talvez não seja essa palavra, mas um jogador de futebol, que ainda mais hoje em dia, que é bastante físico e pouca inspiração, né? Mais inspiração. Ele pode utilizar o futebol, mesmo como hobby, isso acaba ajudando ele de alguma maneira, porque é domínio de bola, às vezes é a bola de um jeito, vai buscar lá, o negócio é... O futebol hoje, ele, na minha concepção, não porque eu faço parte desse contexto, até porque, como a galera está acostumada a me chamar aí, eu virei aqui no Sul, no Rio Grande do Sul, titio já, por estar um pouco mais velho, tenho uma artrose que eu importei geneticamente, então, do meu quadril esquerdo. A conta chega para o atleta de alto rendimento, já estou encaminhando a aposentadoria. Aposentadoria como atleta. Como atleta, empreendedor e empresário agora, cuidando mais do meu centro de treinamento, lá da minha marca. A gente vai iniciar agora e eu vou herdar a disciplina, a determinação, a persistência que eu tenho como atleta, né? Sim. E vou continuar treinando, mas com outro propósito. Hoje, não mais com aquela pressão de tenho que desenvolver o meu melhor lá dentro daquela competição. Até vou para as competições, mas mais para ver como é que está o cenário, identificar alguns possíveis atletas que eu vou poder lapidar. E respondendo ao teu questionamento aí, o que tu traz, sim, eu acho que o futebol hoje ele deveria ser um complemento de treino dentro da modalidade, principalmente do futebol. E aí eu te trago um episódio lá, no tempo lá, bem remoto, lá para trás, assim, eu treinava no Team Villeroy. Time, né? Team Villeroy, do meu grandíssimo amigo, irmão, que eu falo que ele se tornou um guru, assim, ele foi meu mentor, realmente, além de treinador, o Leonel Villeroy, que trabalhava, na época, com os jogadores, trabalhou com o Felipe Coutinho, trabalhou mas isso com o Douglas aqui Costa. no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre? Não, ou o Team Villeroy hoje, até quero já aproveitar aqui o gancho, ele está localizado ali na Múcio Teixeira. Múcio Teixeira. Com a Ipiranga. Menino Deus. Menino Deus, bem localizado ali. Então, galera, quer fazer aquele treino de isso qualidade. Isso não era onde tinha um posto de gasolina? Que eles reconstruíram ali agora? Vai ser ali, tá ali já. Ele modificou o CT, tá fantástico. Então, meu amigo, pessoal da La Santa lá, meus amigos. Isso, a galera que tá procurando aquele treino diferenciado, cai lá no CT, na Múcio, bem esquina com a Ipiranga. Não tem erro, tu vai ver um CT fantástico. Então ele, juntamente com o Carlos Rosito, que são os dois caras que moram aqui no meu coração, que me fizeram Tite Atleta, que tem aí 60%, 70% hoje carregando as minhas conquistas. Sou Team Villeroy ainda. Passem lá, vale a pena conferir. E nessa época eu entro como atleta do Team Villeroy. Ele começa a me desenvolver, parte toda física ali, e juntamente com o meu conhecimento, a gente começa também a moldar uma metodologia de treino, falando da parte tática e técnica, do que a gente entende do esporte. Porque nessa época o futebol era uma floresta amazônica, assim, tinha que desbravar. E aí eu também começo a entrar na equipe do time ali, também como treinador. E na época, a gente está treinando o Sacha, que está no Inter. E o Sacha tinha uma grande dificuldade no fundamento de cabeceio. Até então ele não tinha feito nenhum gol de cabeça. E até sai, depois na 0 hora lá, sai a reportagem que ele faz o gol no Grêmio de cabeça. Sim. Que ele dança valsa. Sim, no Grenal. E aí o pessoal lá responsável da ZH me chama, porque daí descobre que ele, eu aprendi. Porque quando ele chega lá, era um dos fundamentos que ele tinha muita dificuldade. E aí eu comecei a dar base para ele. Porque o jogador, tirando o Diego Souza hoje, por exemplo, o Diego Souza, eu falo para ele que, Diego, tu não é um jogador tu não é do futebol que veio pro futebol. O Diego Souza tá no nível profissional hoje, né? Do futebol. De noção de jogo, de técnica, de habilidade na areia ali, ele é jogador de futebol. Eu coloco ele como jogador de futebol que ele joga futebol, não do futebol pro futebol. E o Sacha tinha esse defeito, ele fazia um movimento muito só com o tronco, ele não tinha um movimento do pescoço e não conseguia direcionar a bola.
Então, sempre ali, nos 15 minutos depois do nosso treino, eu pegava ele, vamos, alemão, ó, solta, pum, faz o movimento aqui, faz com o outro lado da cabeça. Sim. Então, ele teve esse êxito. Sim, aí. porque a exigência, uma das ferramentas principais ali para o futebol é justamente isso. É, a noção do cabeceio. Eu vejo que muitos jogadores, eles não têm, tirando, por isso que eu digo, tirando o Diego, aí tu vê os gols de cabeça do Diego, é tudo direcionado. O cruzamento vem daqui, o gol tá daqui, ele bate para lá. O goleiro andou, ele direciona para cá. Ele bate reto, ele cabeceia para o chão. Então, ele tem um movimento muito plástico e com muita noção, assim, de direcionamento. E os outros já não têm, principalmente o zagueiro. O zagueiro sobe sempre reto. Sim. A bola vem, ele bate... É para espanar, né? Então, tu tem que colocar, o que eu falo, a galera que não joga futebol hoje, a goleira tinha que andar. Porque aí tu não ia errar nunca. Mas esse é exatamente falar, é fundamento que antigamente no futebol se tinha bastante, hoje não tem mais. Fundamento, E aí eu acho esse gancho é importante. Até acho que o futebol devia ser um complemento dentro dos clubes. Além do controle de bola, de tu ter, porque o que acontece no futebol? Tu domina ela pra ti, né? Então, tu não tem uma projeção, tu tem uma retenção. Tu bate, a bola bate e fica. Cara, o futebol ele vai te deixar completo, tu vai ter as duas projeções, porque às vezes a bola tá alta, tu passe de ombro, já num contra-ataque e vai-te embora. Então, só tem a ganhar. Eu acho que aquele gol do Internacional, eu não me lembro se foi contra o Atlético Mineiro, que o Falcão, o escurinho Falcão, acho que a Caçapava tá no lance, você te lembra? Uma bola aérea, a bola não cai, né? Aquilo ali é típico jogada de futebol, porque naquele tempo, eu me lembro que o Falcão fala isso, ele se treinava muito esses fundamentos e essa brincadeira que eles faziam no treino. Hoje já não tem mais, hoje a metodologia do futebol de campo mudou muito para campinho reduzido e papapá. Mas isso que tu tá falando é o que faz a diferença, porque o futebol é assim, é um lance. Sim. Tu pode, como tu falasse, o Sacha, ele tava com essa deficiência, tava errando, eu sei, porque eu sou colorado, eu vou no Beira-Rio. Sim. E aí tu trabalhaste esse lance dele, ele pum. Cara, questão assim de 15, 20 dias ali introduzindo nos treinos que a gente fazia, junto com o complemento lá de fortalecimento, que eram treinos visando fortalecimento e mais a prevenção, porque ele já tinha a rotina de treino do clube. E eu sempre falei pra ele assim, ele sabia que eu jogava, né? E eu, irmão, vamos, né? Quando tiver uma folga, alguma coisa assim. Sim. Cara, eu não consigo jogar, não tem uma dificuldade. Mas qual a dificuldade, cara? Porque relativamente à parte física, eles não deixam a desejar. Sim. É mais a noção de espaço de quadra, que eles pegam rápido, porque já tem a ciência tática do jogo. Sim. Então, se tu tiver uma boa orientação ali, que eu falo que é uma orientação nutritiva, né? Que tu vai posicionar o atleta e aí tu fatia a quadra para eles terem noção para onde eles vão se movimentar, eles pegam muito rápido isso. E aí ele falou que a maior dificuldade dele de fundamento era a questão do cabeceio, de, não consigo direcionar a bola, não consigo... Aí eu comecei a trabalhar isso com ele porque ele tem a vantagem, né? Ele teria a vantagem de colocar isso em prática no campo, gerando resultado, que foi o que aconteceu. Então, se eu não estou enganado, lá até na reportagem que sai na 0 Hora, eles falam que foi ele relata que foi o primeiro gol dele de cabeça até, né? Então, né? Que ele não tinha... Mas isso, bom, tu vê que o Renato, o Renato tá na frente da gente até nisso aí, né? Porque a gente brinca, e foi o folclore dele de gostar de futebol, mas eu acho que dava para encaixar um projetinho aí na dupla Grenal para fazer alguma coisa. Tinha ali no Parque Gigante, eles construíram uma quadra de areia, sim, justamente para fazer os trabalhos na areia. O Messi hoje faz a preparação dele na areia. Sim. Já tem vídeos eu acho a areia fantástica. Porque eu acho que pro o boleiro ele não vai ter isso aí como uma obrigação do trabalho. Ele vai para se divertir. Exatamente. E aí, se divertindo ali, ele acaba aprendendo. Tu vai... Ou corrigindo, melhor dizendo. Tu né? vai trazer um complemento eficaz dentro do lazer do cara. Então, tipo, tem a bola, que eles são apaixonados, que nós somos apaixonados pela Sim. bola. Vai sair daquele universo que eles estão carregados ali de pressão, de resultado, de não sei o quê, para uma coisa de distração. Mais lúdica, né? E, cara, então só tem a mas aí com a tua supervisão,
tu começa corrigindo isso. Lógico, Sobe, tu tem que ter uma orientação, sobe. Não, assim, faz esse gesto técnico assim, sabe? Então... Cara, eu acho uma boa, hein? Acho uma boa. Eu, se fosse presidente de algum clube aí, te contrataria pra... Não, eu acho... A gente, claro, futebol é o carro-chefe dos esportes, Sim, assim, sim. né? Sabe disso. Sim. E o que a gente mais vê nos estádios aí é justamente a falta de fundamento, cara. Fundamento. Porque às vezes o cara erra gol embaixo do poste e faz um gestual técnico, como tu falaste, com a cabeça perdi uma Libertadores pro Fluminense porque o meu badalado Éder Valencia não sabe cabecear uma bola. Sem goleiro, sem nada. Sim. Tivesse feito lá o futebol com o Tite lá, teria feito gol. O fundamento melhor. Eles mesmos, relato deles mesmo. Cara, o que melhor. É que não tem no clube isso. É isso que eu estou falando. E o clube não vai fazer. Não vai fazer. Tá na cara, não. Então, se tu colocar o futebol, eles vão se divertir com isso, porque é uma diversão, e tu vai estar lá como profissional. Olha, estão perdendo tempo aí. Mas vamos lá. O futebol, falando especificamente da modalidade aqui, pelo que eu tive dando uma pesquisada, ela iniciou, é coisa nossa, é brasileiro, né? Sim. 1960, na ditadura, que não... Eles fizeram, a história, assim, ela é, a origem dela, né? Sim. Ela provém exatamente, né? Nessa época da ditadura. Os caras começam a fechar lá, a determinar um limitante para as quadras de futebol de areia, que são muito extensas. E a galera migra para de vôlei. Sim. Então os caras começaram, sacava com a mão, pegava a bola com a mão, sacava e depois aí botou no montinho, aí a coisa foi acontecendo. Mas o futevôlei antes, a rede era 2,40. Pois é. Com vantagem em 12. 2,40 é a altura do de vôlei? Que é a do de vôlei. Hoje mudou essa altura? Hoje mudou, atualmente é 2,20, né, no masculino, 2 no feminino. E a disputa é em 18 pontos, tie break. 2,20? 2,20. Eu vi vídeo ali, Tite, que tu pula com o pé lá em cima para... É uma jogada que hoje ela é o carro-chefe do futebol, que é o Shark Attack. O cara faz o movimento de uma cortada com a mão, só que tu vai com o pé. Assim, eu vi, o teu pé sobe a 2,20 de altura para... Exatamente, para pegar a bola lá. Eu hoje, devido à minha lesão, eu não executo mais e nem fui muito fã dessa jogada. Aos amantes do futebol aí, que me perdoem, não estou criticando a jogada. É uma evolução do esporte, mas também toda evolução ela não é benéfica, né? Então o que houve? Atrasou muito a questão da mentalidade do entendimento do jogo. Hoje, quem tem força consegue jogar, porque tu recepciona, tu dá a peitada lá para perto da rede, o cara dá a peitada lá, joga a bola lá de qualquer jeito, aí tu vem com a força, dá-lhe a marretada, difícil. Atualmente está sendo mais defensável, mas lógico, no início lá, logicamente, quando a jogada começou a nascer, a florescer, o sistema defensivo dela não existia. O cara bateu, era ponto. Bateu, era ponto. Tanto que o esporte ele chegou num ponto que ele já estava perdendo mais a graça. O cara chegava, quem estava olhando, não era as plásticas. Era a mesma jogada de sempre, já sabia papapá, pum. Tinha uma dupla lá que sempre chegava, que era a dupla do Shark. Isso pode ser modificado, assim como futebol? Eu acho que tem que ser para ficar mais atrativo e mais técnico, né? E rendável para poder vender, tanto para mídia, para televisão. Futebol hoje, cara, o que os organizadores hoje não conseguem entender? Que o esporte ele é amador, ele não é olímpico. Sim. Então, até para um esporte olímpico hoje, a gente viu nas Olimpíadas o quão é difícil tu gerar receita, Sim. O nosso país lá, os atletas passando dificuldade, enfim. Então, tu tem que fazer uma formatação, não que fique boa para o atleta, primeiramente, nem que fique boa para o... Tem que ser pro jogo, né? Pro jogo, pro leigo, cara. Pro leigo. Futebol hoje, por que a galera toda ama o futebol? Não, tem a regra básica é o quê? São 4 linhas ali, com uma extensão de campo, a bola tem que entrar lá, ou evitar para entrar no outro lado, e acabou. Aí, lógico, tem um impedimento, tem algum... Mas é uma coisa mais atrativa. Sim. E o futebol, ele é muito bonito. Tu olha assim, tu fica olhando. Quando dá aqueles rally também chama? Rally, uma troca de bola lá, é bonita. E aí isso aí parou. Porque os caras vêm com a jogada com a pesada e a bola já cai. Então o cara vai olhar uma, vai ver duas, daqui a pouco o cara
Ah, mas é a mesma coisa. Já sabe até onde vai sair a jogada, já sabe que vai sair ponto, vai Então sair eu depois. acho que Fica menos atrativo. mesmo, menos tem razão. atrativo, teria que botar, de repente, uma regra, criar uma regra ali limitando. O cara tem 5 Sharks por jogo, 6 Sharks por jogo. Ou a invasão, né? Só que aí também vai gerar mais gasto, porque tu vai ter que colocar uma câmera lá em cima, que nem no vôlei tem. No vôlei tem invasão, então... porque se tu pega... Geralmente, o que acontece? A rede está aqui, pro pessoal que está nos acompanhando. O cara já pega muitas vezes a bola passando. A bola está na minha quadra, só que está alta. E Mas o cara ele, vai pode, lá ele pode fazer isso? Por cima não existe invasão na regra, né? Apenas por baixo. Por baixo, se eu entrar e te atrapalhar, Sim. é considerado invasão. Então, às vezes o cara cai embaixo da rede. Sim. E eu tô ali. Se haver o contato, Aí o ponto é meu. O ponto é teu. Isso. Então, aí também vai da interpretação da arbitragem. Mas nós estamos falando de regra aí, como é que... Então vamos entrar nesse campo aí. Como é que é a regra? É por pontos, por set? Tem tempos? Então, muda de lado, não muda de lado? Outra coisa também que... A gente confunde muito com o vôlei, né? Pelo menos outra coisa que é também bem produtiva para a evolução do esporte. Hoje aí tu vai pegar um campeonato de vôlei, um Grand Prix, na Olimpíadas, os caras fazem grupos e classifica e depois vai para o mata. O futevôlei, ele tem uma diversidade muito ampla de contexto de competição. Geralmente a competição, ou as competições oficiais e mais expressivas, é eliminatória dupla. Perdeu 2, vai embora, set único em 18. Set único em 18? Set único em 18. 18-18, empatou, tem que abrir 2 de vantagem, então tem que fazer 20-18, ou 19-19, 21-19. Sempre tem que abrir 2 pontos. Então, mas a partir do 16? Do 15? A partir de 15? Não. O jogo pode fechar 18-16, por exemplo. Ah, tá. Então, tá 17-17. 17-17, tem que chegar a 19. 19. Ah, isso. Tem que sempre abrir 2. Tá, perfeito. Então, 16-16 tem que abrir 2, fazer 18-16. 18-16. Se fizer 18-17... 18-17, não. Salvo algumas competições que o organizador, para a competição não se alongar... Sim. Ó, é 18 seco que a gente chama, né? Sim. Aí chegou no 18 primeiro. Só que quem tá sacando vai estar em desvantagem. Porque o atacante vai estar... o cara vai recepcionar, vai atacar, vai estar em vantagem. Eu não sou muito fã. Então, existem várias regras. Tem campeonatos que aí chega a semifinal, é 2 sets. Chega 2 sets de 18, empatando tem o terceiro em 15. Tem competições que é um set, a semifinal é um set em 21. Não é 2. Depende do modelo de competição. Modelo de competição. O quarteto, por exemplo, que às vezes tem aí, que o Renato gosta de jogar muito, o 4x4, são 4 contra 4. Sim. É 25. São 25 pontos jogados. Então, é uma das coisas assim que eu falo para a galera aí, pra galera que está organizando os eventos, é começar a unificar a questão de formatação de competição. Isso leva uma partida de 18 pontos, leva uma tese... Dependendo do nível, né? Nível profissional hoje vai levar... Tu pega 2 duplas aí que tem um nível de jogo bacana, leva 20 minutos, 15, de 15 a 20 minutos, né? 20. Porque cada dupla tem também direito a um pedido de tempo. Sim. Dependendo da competição também, que eles impõem ali, pode ser de 1 minuto a 30 segundos. Né? Hoje, pelo nível físico tá maior, a exigência está maior, era dupla, teria direito a um pedido de tempo. Hoje o atleta, então são 4 pedidos de tempo, né? Cada atleta pode pedir tempo uma vez, isso, e mais o tempo médio. Bom, nós vamos parar para tomar uma aguinha, para um intervalinho rapidinho aí, Brunão. Na volta eu quero saber como é que o Tite encontrou o futevôlei encontrou o Tite e conseguiu essa carreira de eu tenho anotado campeão mundial aqui, te peço desculpa, mas tu é bicampeão mundial, né? Depois a gente fala sobre isso aí. Dá um tempinho, 2 minutinhos para beber uma aguinha, já voltamos aí.
você é apaixonado por vinhos e espumantes e adora um ambiente descontraído e elegante, você precisa conhecer a Mercavino. Aqui você encontra uma adega com rótulos nacionais e importados e espaço para eventos. Tudo isso com atendimento personalizado e preço justo. Venha nos visitar. Estamos na Avenida Coronel Marcos, 642, na Zona Sul de Porto Alegre. Caricão Lanches, mais de 30 tipos de lanches. Venha nos visitar na Rua Coronel Massou 649 ou peça pelo WhatsApp 51 32 42 20 47. Conheça a Thomson, solução gestão de lavanderia, solução rastreabilidade de enxoval no giro, solução controle de ativos, solução rastreabilidade de paciente, solução controle de evasão. Tire seu projeto do papel. www.thomson.com.br. Vocês viram aí, né? O melhor para o seu pet é na Cantinho. Há 18 anos criando laços de amizades e confiança com nossos clientes e colaboradores. Atualmente 4 lojas em Porto Alegre, na Rua Coronel Claudino, 687, aqui no Cristal, na Otto Niemeyer 3220, na Cavalhada, na Rua Pereira Neto 1959, na Cavalhada também, e o pessoal da Zona Norte, no bairro São Sebastião, na Rua La Sarcegal 502. Entre em contato conosco, 51 999 78 42 97. 51 999 78 42 97. Cantinho, a melhor escolha para o seu pet. Você que é gestor da área de saúde, está procurando uma empresa que faça a sua gestão, que tenha soluções para tudo dentro da área hospitalar, da área de saúde, área hospitalar, então tem que conhecer a Thomson. Ela tem soluções em gestão hospitalar, gestão de lavanderia, rastreabilidade de enxoval, controle de ativo, controle de evasão, gestão de bloco cirúrgico, ou seja, tu vai saber quando iniciou e terminou a tua cirurgia, e muitas outras soluções. Acesse o site thomson.com.br ou liga 99 755 1818. 99 755 1818. Fala lá com o Everton e tira teu projeto do papel. Thomson, onde você tem a necessidade, nós temos a solução. E para ti que quer ir para o teu trabalho e sempre te atrasa, é porque o teu aplicativo te deixa na mão. E se o teu aplicativo te deixa na mão, JS é a solução. Corridas personalizadas. Fala lá com o Josimar. Qual é o telefone aí, Josimara? Sopra no meu ouvido aí. 993 80 1832. Corridas personalizadas. Você vai marcar o horário, vai pegar na porta da tua casa, vai largar na porta do teu compromisso. Tu não vai ter mais problema em te atrasar no teu compromisso. Acabou com esse negócio. Vai fechar teus contratos porque tu chega no horário. Tá certo? E meus amigos lá do Caricão Lanches, que estão aí olhando, que estão participando conosco, a Fome Pequena ou de Montão, passa lá no Caricão. Vocês viram aí, né? Coronel Massou 649. A dica do Emerson para hoje, que é o Bauru. Esses dias fui pedir o Bauru, estava saindo, que olha, é uma loucura aquele Bauru deles. Bauru de alcatra com fritas. Pede lá, não te esquece, Bauru de alcatra com fritas. Lá no Caricão Lanches, pede lá com eles, para eles, fala com o pessoal lá que viu aqui no EAV Esportes, não vai te arrepender. Olha que Bauru maravilhoso. Eu sou viciado nas comidas do Caricão, tá bom? Conosco a Cagiva, vocês estão vendo aqui, o pessoal da Cagiva, aliás, o pessoal para a Márcia da Cagiva, um abraço para a Márcia lá da Cagiva, que está iniciando conosco aqui um trabalho de divulgação da marca da Cagiva. Com bolas Cagiva, tudo facilita. Até eu vou poder jogar futevôlei do Tite com a bola. 90% que vai fazer é a bola. Eu vou lá dar minhas raquetadas de 10% lá, que é o que a gente consegue. Ô, Brunão, tu botaste o card aí do futsal, né, Brunão? Então vamos lá, Brunão. Futsal rapidinho aqui, ó. Futsal passando a rodada. 31 de agosto, Cerrito Futsal fez 7-6 na URF Futsal, Série Prata. Dia 7 de setembro, Bela Vista 4, perdeu em casa para o Jaguarão, hein? Perdeu em casa. Jaguarão, uma das equipes promissoras a ser campeã dessa Futsal Série Prata aí. Cerrito Futsal 3, Faxinal 9. A VF 5-0 no Real Alegrete, hein?
Minas de Birubá abandonou a competição, perdeu por 1-0 para URF. Depois nós tivemos o Vamos Dar de 8-4 no Saranduva, jogo aqui em Canoas, né? O Vamos Dar está mandando seus jogos lá na Arena Faustão. E dia 14 de setembro agora que passou, iniciou a penúltima rodada, Vamos Dar 2 e Faxinal Soturno 0. E agora, para o dia 21 de setembro, fecha a última rodada da Série Prata e vamos ver quem são os 8 classificados. Os jogos serão Jaguarão contra Seritacurubi, Saranduva, já está vencendo 1-0 o Mila, né, porque o Mila abandonou. O RF enfrenta o Bela Vista e o Cerrito Futsal enfrenta o Vamos Dali. E o AVF enfrenta o Faxinal do Soturno. Então, essa é a tabela da Série Prata, as rodadas da Série Prata que nós não deixamos passar. Vem para mim aqui, miudinho, Bruno, a dupla dinâmica, o professor e o... Aqui eu tenho um professor também, o Brunão como é que é? O aprendiz de feiticeiro. E o miúdo, que tu conheceste ali, é o feiticeiro que está ensinando ele no Switch lá, aqueles negócios lá. Mas, Tite, como é que tu ingressaste ali porque todo mundo, nós vivemos e respiramos a área de futebol, né, no Brasil. Como é que tu encontrou o futsal aí? Quem é que te levou para lá? Foi o teu amigo que tu falaste ali da... Sim. Eu começo, como todo mundo, com o sonho de ser jogador, enfim, aquela coisa, e vou jogando futebol. Entro no juvenil do Inter, no primeiro momento. E aí, por inconsequência, imaturidade ainda, enfim, acabo saindo e começo a migrar para o futebol, né? A entrar no universo da areia ali. Cara, é um esporte que ele é muito difícil. Sem orientação, sem uma devida orientação, uma sábia orientação de qualidade, é um esporte que ele é dificílimo. É um dos esportes, eu falo hoje, assim, tem 2 esportes que me pegaram, que eu achava que eram impraticáveis. Um deles é o futebol e o outro o tênis. Então eu fiz, né, um teste no tênis, assim, fiz algumas aulas. Meu Deus, o tênis ainda... Cara, e o futebol também foi assim comigo. Então o meu padrinho, que me leva para o esporte, ele começa a me introduzir, eu e meu irmão, ele já jogava. Ele é da velha guarda hoje do futebol e na época ele falava assim, eu vou te explicar as regras do esporte. É o seguinte, vai em 18, tá? Tu vai pra lá, eu vou ficar daqui, eu vou sacar daqui. Tu te vira do lado de lá. Tu não vai, eu já vou te dizer, se tu fizer 5 pontos é muito, tu não vai pegar uma bola, tá? Sim, no seco. E tu já vai sentar ali e vai esperar. Cara, e foi o que aconteceu. Aí ele sacava. E não sacava fácil, porque hoje né, tem o saquezinho que a gente fala que é o rodado, o saquezinho mais arqueado, que aí bola vem no teu, né, com menos velocidade, com mais tempo para te reagir. Cara, ele já dava o chapado que a gente diz, que é aquele saque mais reto. Forçava então, já. Forçava, eu entrava, a bola dava no meu pescoço. Pau! Eu ficava, a bola no meu pé e ia lá para casa do caramba. Então, tanto que assim, ó, né, nesse primeiro momento eu ia um dia jogar e ficava 6 meses sem jogar, porque eu odiava. Falei, porra, que esporte, né? Falei, não tem como. E eu sempre fui competitivo. E no futebol eu me virava bem. Ah, mas tu tá dizendo que tu é bom? Não é isso. Me virava bem, né? Mediano, pronto. A bola normalmente está no chão. Isso, então mais fácil. Tá recebendo alto toda hora. Ali, enfim, faziam, né? Então, cara, não. Aí fui me encontrando aos poucos no futebol, fui pegando o gosto, né? Cada vez que o cara apanhava, eu voltava, porra. Na época lá, o meu padrinho tinha, 50 anos já, quase. 50 e hoje está com quase 70. Enfim, aí não posso perder para esses velhos, né? Era ele e o parceiro dele. Aí eu comecei, tipo, a amargar o gosto da porrada. Aí eu comecei a ir com frequência. Mas eles não te davam nenhuma dica, assim, quando essa bola vier, tu tem que dominar. A dica era o seguinte, ó, te vira aí, deu. Se tu for aprendendo, olhando os outros. Aí o que acontecia? O futebol, pra mim, ele começa assim, a despertar lá no Parque Gigante. Sim. Então eu saía da minha casa, que era Zona Norte, pegava o T5, atravessava toda a cidade, chegava no Mãe de Deus, caminhava, que era o ponto final do T5, atravessava ali Marinha e tal, Beira-Rio,
Parque Gigante. E eu chegava lá, eu tinha que chegar lá 1h, porque 1h começava a jogar, o que eles falavam, Série A e Série B. Sim. Começava a jogar os tops do Rio Grande do Sul. Essa foi então eu chegava cedo lá, e aí a minha mãe, na época, ela corta a passagem do futevôlei. Porque ela, esse guri não vai estar viciado nesse futevôlei, isso aí não vai te levar a lugar nenhum, não sei o quê. E aí eu venho, às vezes eu vinha do colégio a pé, porque ela, né, não vai economizar, então, cara, ela meio que, né, enfim, aí eu pegava o tal do T5 e ia, chegava lá 1h, 1 e pouco, ficava olhando os caras bons jogar, e aí eu tentava reproduzir com os caras mais abaixo. Sim. Esse foi o meu primeiro ensinamento. Fez um laboratório. Né? Laboratório. Então eu olhava ali, olhava lá, hoje o Rica, o Michel, que foi meu parceiro, o Rica aí, que na minha opinião é o ícone do estado do Rio Grande do Sul, porque é um jogador mais completo. O Michel é o jogador, acho que o atleta aí que nós temos com mais títulos, que foi meu parceiro durante 5 anos. Nós ficamos 5 anos invictos, sem perder um campeonato estadual e regional. Então eram os 2 caras que mais se dedicavam, que saíam para jogar, e eu me apeguei neles, e, cara, eles cochichavam e eu estava com a vida ali. E aí eu fui me destacando, aí conheci o Villeroy na sequência, entro como atleta no time Villeroy, ele começa a me lapidar, e ele traz uma coisa que é muito importante para todo mundo que quer ser algo na vida, não só a questão de ser atleta, mas para ser algo na vida, é a mentalidade. Então ele me traz outra visão de vida, do que eu quero ser, do que eu vou ter que fazer para chegar naquele caminho e a estrada que eu vou percorrer. Então ele traz esses sentidos para mim, aguça isso em mim, o treino vira um combustível para mim. Hoje eu amo treinar, não consigo ficar sem treinar, todo dia eu treino, eu me movimento, eu faço alguma coisa. E aí em 2012 a gente monta o primeiro projeto no estado do Rio Grande do Sul, consolidando uma metodologia para poder passar os princípios desse esporte tão difícil. Então hoje a gente vê muita gente dando aula. Sim. Tem uma galera que dá aula, que tu vai começar a ter aula comigo, deu 1 ano depois tu começa a dar aula. Totalmente... Se eu conseguir jogar em uma semana, eu já estou feliz. Então, hoje o esporte ele sofre com esse... Né, com esse eu acho que esse zagueiro tosco da Várzea aqui daria um... Não, já vi muita gente... Já vi, muita gente... Não que eu vá chegar aqui no teu nível. Aliás, eu vou mostrar aqui o número 1 do Rio Grande do Sul. Qual é a que eu mostro aqui, o meu 2? Esse aí esse aqui é um título que tu ganhou? Não, foi uma homenagem que fizeram. E aí ele faz esse modelinho, aí ele pediu, cara, me manda uma foto tua, fez uma surpresa, né? Eu mandei uma foto, achei que ia ser uma postagem, alguma coisa, e ele fez esse troféuzinho, né? E aí ele botou aqui na número no Rio Grande do Sul. É. Não, mas tem razão. E esse aqui, Bangkok, Tailândia. Esse aí foi o Bi. Esse é o Bi Mundial? Lá na Tailândia, em Bangkok, que foi em 2018. Tá vendo, Mildinho e Bruno? Esse aí a gente... Mildinho e Bruno, vocês que não tem Mundial aí, ó. O homem é bicampeão mundial, hein? Hã? Que coisa linda, hein? Parabéns. Aí em 2013 eu venho lá, começo é um divisor, né? 2012 eu começo ali no futevôlei com mais afinco. 2013 eu largo tudo para viver do futevôlei. 2014 eu recebo a primeira convocação da Confederação Brasileira de Futevôlei para jogar na Malásia. Tu enfrentou quem esses caras aqui na final lá? Te lembra? Cara, aqui tem uma história muito bacana, né? Porque lá tem um septacral. Septacral? Que é uma bolinha pequena, tá? E eles jogam como se fosse um varal, assim. Não é uma rede. Sim. E é 3 contra 3, 2 contra 2, e, cara, a perna dos caras vai lá em cima. Tá, mas a bola que eles jogam uma lá... bola durinha. É diferente da bola que a gente joga aqui no Brasil? Total. Só que lá é a febre deles. E tu teve que te adaptar com a bolinha deles? Não, é um outro esporte lá. Que eu tô te falando, outro esporte. Outro esporte, tá. E a dupla de lá, eles eram reis na Tailândia por causa do septacral. Só que ele é muito parecido com o futebol e eles se adaptaram ao futebol também. Então eles ganhavam tudo lá. E um dos atletas lá saiu numa reportagem local lá, que esse atleta ele era considerado o Romário da Tailândia. Lá. E ele estava se aposentando. Na época ele estava com 33, 34 anos, ele estava se aposentando do futevôlei. Ele estava se aposentando do septacral e também do futevôlei lá. Então era a última competição dele. Cara,
Tu olhava na arquibancada, os caras estavam com aquele dragão, sabe? Sim, tem Meu, a arquibancada lotada, velho. Parada. E aí, a final foi contra ele. Então a gente pegou, lógico, um nível muito mais abaixo do que o nosso. Mas a gente, com essa pressão, todo mundo. Vocês Porque foram jogar contra os donos da casa. E ele fala na entrevista dele lá, que seria a última competição dele oficial, não sei o que ele vai. Melhor forma de ele aposentar seria superar o país que é. Que é o fundador. Então ele falou assim, a maior conquista da minha vida vai ser acabar com a dupla brasileira, não sei o quê. Então, incendiou o evento, foi bacana. Criou uma rivalidade. Felizmente ele não conseguiu esse feito. Estamos aqui com o segundo título internacional. Muito feliz também com todas essas conquistas. Hoje eu sou o único atleta no estado do Rio Grande do Sul que consegui, que a gente fala na resenha ali nos bastidores, né? O único que cantou o hino. Vamos mostrar aí, Mildinho, Bruno, umas fotos, vídeos que nós temos aí para contar essas histórias. Porque olha lá, ó. Sim. Aí foi um campeonato aqui que é o TAF, que é o maior campeonato que tu pula ali, né? Vai mudando aí, Bruno. E esse aí é o RS Combat. Eu tô vendo naquela ali. Esse movimento ali é tu ou é um atleta? Sou eu. Que tu tá fazendo aí é um movimento que um centroavante precisa fazer, né? Precisa fazer. Pra gente linkar com a parte do Sacha lá atrás. E aí eu subo de frente ali e, lógico, a foto, ela se tivesse o vídeo, no caso ali, uma sequência de movimentos, Muda aí, eu consigo cabecear com um lado da cabeça. Eu subo de frente e direciono pro lado da cabeça. Aí o título... Esse aí é o meu último parceiro, assim, que eu tive o privilégio também. Ficamos 3 anos aí com êxito, sendo hoje um dos melhores parceiros. Esse aí é lá é o de Bangkok. É de Bangkok? Eu joguei com o Ovelha, atleta lá de Sergipe, um grande amigo. Olha lá para aquela lá, Titi. Aquela é melhor. Que tu olha. Aquela ali foi... Aí, com os ícones do futebol, na época o Maicon, Luan, no auge, e a galera do futebol ali, né? Meu padrinho de casamento ali do lado do Luan, que é o Leandro. Isso aí que eu falei, ó. Essa imagem que eu te falei. Isso aí foi um bloqueio. Cara, que loucura isso aí, cara. daqui... Essa rede tem 2,20 metros. 2,20 metros, E o pé foi a 2,30 metros lá. Isso. Aí ele era o único, na época, daqui que fazia o Shark Attack, né? E hoje é uma das referências no Rio Grande do Sul, falando de Shark Attack. Ele é o Júnior, lá de Osório. Ele é o único... Porque parece a barbatana do... Isso, exatamente. Quando o pé sobe ali. E o cara que inventou também, o apelido dele no futebol é Léo Tubarão. Aí botaram... Deu certinho, né? E aí eu acabei bloqueando. Só ele fazia no estado. Só ele fazia essa jogada, era indefensável. Aí eu falei pro meu parceiro, eu vou bloquear ele. O cara, não, tu não vai conseguir. Eu falei, eu vou. E aí nesse lance eu bloqueei ele. Aí a turma... Aí é um evento que a gente teve, que foi o Open Gaúcho, né? Aí todos os melhores atletas do futebol aí... regional e internacional. Olha lá, Brunão. Esse é teu outro parceiro? Mais um título, um parceiro meu ali, Tim Villeroy. Perfeito. Esse aí, um grande parceiro meu. De novo aí, Isso aí tá louco. Esse campeonato foi lá em Brasília também. Foi muito bacana. Olha lá, Brunão. O primeiro... Isso eu achei legal, essa foto aí. Isso aí foi logo que a gente... Sabe quando cai a ficha? A gente saiu da Malásia, que foi o primeiro, e a gente faz conexão em Dubai ali, né? Sim. E até então a gente não tinha postado nada. Aí eu falei, porra, Rafa, que é meu parceiro. Eu falei, vamos, cara, pega a bandeira, pegamos uma bandeira e a gente fez lá no aeroporto. Aí ganhou uns 1.000 pila ali, dá pra tomar uma ceva. Isso aí foi o início do futebol, A premiação era R$1.000. Sim, hoje não aumentou. Aqui no estado não aumentou muita coisa, mas a gente segue aí na briga para desenvolver o esporte. Isso aí achei legal. Isso aí foi o primeiro artigo científico, tá? Que a gente traz. Eu jogo uma competição com GPS, que nem os jogadores têm. Sim. Tá? O Rafael Grazioli com o Leonel Villeroy, a gente consegue levantar esses dados e consolidar o primeiro artigo científico na história do esporte. Bruno, bota os vídeos aí, Bruno, pra gente... Então ali tem a velocidade média. Sim, eu vi, eu estava lendo sobre isso ali. Isso aí é fantástico, isso aí vai revolucionar o esporte. Gravem que isso aí vai revolucionar o esporte. Aí eu já estou apaixonado pelo futebol sem jogar. Uma outra competição, que aí né, a gente já está mais nessa operação, que eu já estou com lesionado. Então a gente segue ainda pegando essa nova geração esse treinamento achei legal, esse é o que fazia com o Sacha, Isso. Certamente, vai, pula, não tem a ver. Isso, só não tinha areia, porque a gente fazia num estúdio funcional, mas dá para fazer. Olha lá, o movimento do pescoço,
Aí é no meu antigo CT lá, ó, a gente... Aonde é que é o teu CT hoje? Se o pessoal quiser praticar, como é que eles fazem? Busca no Instagram, tem um telefone? Hoje a gente está na Benja Beach Sports. Benja Beach Sports. Benja Beach Sports. Galera, segue aí, dá essa moral pra galera. É @Benja Beach Sports. Fica na Benjamin Constant, 761. Avenida Benjamin Constant, 761. Não entendeu? Foi difícil de anotar, pegou rápido? Segue aí, Tite Futevôlei, tá? Me chama no Instagram, agenda a tua aula, ou Manda a lá, T-Training. T-Training RS também. E estamos na Bento Gonçalves, no Porto Areia, dentro da Casa de Portugal. Então já é um lá dentro ponto da piscina? conhecido. Portugal é sim, Casa de fantástico. Portugal, é Porto Esse Areia. colete que bota isso aí esse tem peso ali, né? Tem, 10 quilos, né? Então estou fazendo um trabalho mais de agilidade, com uma sobrecarga ali, justamente para, aí eu já estou sem o colete, trabalho de transferência. A parte física de musculação e potência aí, ela é muito alta. trabalhada Até mais que o futebol, né? Sim. Eu faço um teste na Kinel System, que é uma máquina que todo mundo usa hoje, aí, os clubes legal usam. isso aí, ó. E aí o meu nível de força e de potência hoje é de correlação. Hoje não, porque estou lesionado, mas na época do auge era até maior do que os profissionais do futebol lá. Então meus resultados foram muito significativos. Ó, o lance aqui do vídeo ali que eu troco o movimento. Então, cara, é um esporte fantástico. Dependendo, quando tu é o cara que saca, ou a equipe que saca, é pior porque tu tem que aguardar a recepção do lado de lá. Quem está sacando vai estar na obrigação de defender. Quem está atacando está na vantagem do ataque. Então, sempre que o cara que ele está sacando, que ele tá sacando lá, ó, ele está em desvantagem. Ó, aí a gente vai defender, ó. Aí a gente defendeu. Aí agora a gente fica, exatamente. Então, o ataque ele sempre vai prevalecer. Aquele ali é o Paraná. A metragem dessa quadra aí, Titi, é a mesma do futebol, do vôlei? Não, é 1 metro maior, né? Ela é 9x18. Então, é 9 de largura. Ela é maior ainda? Ela é maior. O vôlei é 8x8 ali, né? No caso, se a gente for dividir em duas metades Eu te pergunto isso aí porque a área de jogo ali é grande pro cara ter que se movimentar e buscar essa bola aí. Muito. Assim, no vídeo, parece que cara, tu não vai, não. O cara tá percorrendo, tá? Mas é grande. É grande e a areia, dependendo do nível de areia, a areia é pesada. Esse jogo aí foi... Esse rally eu gostei. Foi em Tocantins, cara. A gente tava perdendo esse jogo aí de 10-2 pros caras. 10-2. Aí o jogo ainda tá lá, ó, 12-8. A gente perde tempo e a gente vira o jogo. A gente ganha de 20-18. Tá no YouTube. É o maior evento do mundo hoje do futebol. É o evento de referência, é o TAF. Então, também, galera, segue lá o TAF. O Titio Anderson Águia, que é o que provém esse evento aí. Então, é o maior evento do futebol. E aí nós estamos também, ó, o evento lá que a gente... Esse aí tava todo o time do Grêmio nesse evento. E lá em Bangkok, onde a gente é bicampeão mundial. Então, beleza. Cara, show de bola. Esse é o evento de Bangkok? Esse é o evento de Bangkok. Ali mais um pouquinho do nosso dia a dia, né? Da nossa rotina de treino. Isso eu vi esse treinamento aí com bolinha de tênis. Exatamente, para aumentar a reação e a percepção a percepção do contato com a bola, porque a bolinha é menor, né? Então depois tu pega uma bola maior, Sim. Vamos voltar para mim aqui, nós temos um recadinho para nós ler aqui no final do programa. O pessoal que está em casa aí, por gentileza, está assistindo aí, manda um recadinho aqui para nós. Aproveita enquanto estou lendo aqui que eu já vou ler a tua mensagem. Rodrigo Pães, grande abraço, Emerson. Pé quente do futsal. Eu fui lá assistir o futsal do Vamos Dali. Eles venceram de 2-0, os 2 gols nos primeiros 5 minutos. Aí eu cheguei atrasado, não vi os 2 gols. Futevôlei é para poucos. Grande atleta Tite, diz o futsal, diz o Rodrigo aqui. Anderson, Tite, o Renato já mostrou o DVD dele? Já me falou sobre o DVD, já me falou sobre esse DVD. O Everton, bom dia, acompanhando o programa em família. O futebol é um esporte que admiro e gosto, como sempre, grandes convidados nesse grande programa. Muito obrigado. Marcelo Lima, bom dia a todos. Hoje os fundamentos do futebol com certeza podem ser inseridos no campo, assim como no futsal. Como o futsal é o que a gente estava falando aqui, né? E para mim tem que ser um complemento, né? Tite, o Marcelo Lima, Tite, vida dedicada ao futebol, sendo que quando começou a jogar 7 na Apofesul e depois no Zequinha,
E chegando direto no grupo da base do Inter como treinador, André Luiz Auxiliar e Pinga. Então, o pessoal te mandando o teu currículo aqui, né? Não, esse é o pai, né? O pai, então... É o a teu mensagem pai? do pai, Marcelo Lima. Eu não sou Júnior, mas é a mensagem dele ali. Por que Tite? Tite tem apelido específico de alguma coisa? Começou de família, através da minha madrinha, quando eu era pequena, ela ficava titinho pra cá, titinho pra lá. E aí quando aí a família começa, né, Tite, desde de bebê de colo, titinho, a família começa com, botou Tite, eu chego no futebol através do meu Dino, né, que aí eu já chego, daí, esse aqui é o Tite, ó, pum. Daí ficou. Tem cara que eu convivi 10 anos que não sabia que o nome era Marcelo. O cara, porra, teu nome é Marcelo, porque Tite também não tem nada a ver com Marcelo e tal. Não, tem nada a ver, né? E aí ficou Tite então, hoje virou marca dentro do futebol. Sim. Tipo, tu vai, eu brinco com a galera, tu vai lá no Acre, se tiver uma quadra de futebol, eles sabem quem é o Tite. Não sabe que perguntar pelo Marcelo, ninguém conhece. Marcelo não conhece. Deixa eu então... recapitular contigo aqui, então. Quem quiser fazer futebol, nós estávamos falando aquela hora, nós estávamos passando as imagens ali. Vamos lá. Galera, primeiro passo, segue aí, T-Training com 2 N's, RS. Ali tu já vai mensurar aonde tu vai te meter. Centro de treinamento é referência aqui no estado do Rio Grande do Sul, Brasil e mundo. Metodologia única, eficiente, que vai te trazer resultados. A gente está transformando a rapaziada através do movimento. Esse é o Instagram do nosso centro de treinamento, da T-Training. Quero te conhecer, quero conhecer lá onde vocês estão atuando, quero uma quadra para jogar, quero alugar uma quadra lá para bater uma bolinha com meus amigos. Segue aí, @BenjaBeach Esportes, que fica na Avenida Benjamin Constante 761, tá? Segue a rapaziada lá, pode agendar tua aula por ali também, pode marcar o teu jogo com a galera. E o Porto Areia, lá na Bento, então a gente está bem localizado, né? Em pontos extremos, Bento Gonçalves, dentro da famosíssima Casa de Portugal. Não tem quem não Cara, conhece. um lugar fantástico. Porto Areia, tá? Do meu amigo Gutinho, então tu pode seguir aí também, marca lá. As quadras também são muito boas, tanto que tudo quadra de areia ou pode ser praticado em outros pisos? Não, tudo quadra de areia, Sim. tá? E o detalhe que a gente fala do centro de treinamento, né, da T-Training, da excelência, que nós ofertamos para a galera que compra a nossa ideia, só na T-Training que tu tem o funcional e o futebol lado a lado, velho. Geralmente eu tenho que fazer futebol, mas hoje eu não vou poder porque eu tenho minha academia. Esquece. Lá tu faz tudo. Tem um estúdio, a gente tem tatame, então a gente tem um estúdio de funcional linkado com o processo ali do jogo, da atmosfera. Atendemos do aprendiz. Mas nunca joguei. Vai lá. Mas eu já jogo. Vai lá. Mas eu quero ser profissional. Vai lá. Tem tudo pra... Tem, cara, do aprendiz até o nível profissional. A nossa metodologia tem essa consciência, a gente consegue abranger todo mundo. Vai ser uma baita experiência. Vou lá visitar, fazer umas aulas. Eu já vou convocar, hein? Já vou convocar aqui, ó. Um programa de lá. Vamos fazer sim. Vamos fazer um programa de lá. Vamos fazer sim. Tite, o programa, o que é bom dura pouco. O programa está no fim. Muito obrigado pela tua presença, pela tua participação. Acho que a gente falou bastante sobre a tua vida, a vida do esportes. Te agradeço muitíssimo. Vou lá sim perder um pouquinho essa barriguinha que estou precisando. É bom, a saúde, né? É o melhor remédio. Melhor remédio. É o melhor remédio. Eu quero rapidamente mandar um abraço hoje também para o meu preparador físico, Alessandro Mancha. Galera, tá com aquela dorzinha, tá com aquela restrição de movimento, procura ele aí no Instagram, Alessandro Martinez, né? Vulgo Mancha, um mago do treinamento. Mago do treinamento. Cara, ele que me trouxe o que eu falo, tem um Moneyball lá, que é o De Volta pro Jogo, que é o filme do Brad Pitt lá, que ele me trouxe de volta pro futebol. Eu tava com a minha artrose no nível, estou com artrose ainda no nível avançado, mas ele trouxe uma consciência neural pro meu corpo. Esse cara é fantástico, então eu não podia mandar também um abraço, um beijo pra minha esposa, pra minha família. Isso é sempre importante. É sempre importante, senão chega em casa, a corneta come. Pô, tava te vendo lá, tu nem... A minha esposa, família, pai e mãe lá, Dina, que eu citei aqui, meus tios, que estão nos acompanhando também. Aos meus alunos, que já mandei o link aqui nos grupos, estão vendo. A minha equipe, que essa aí eu tenho que mandar um beijo, um abraço especial, porque a gente está enfrentando aí ainda as consequências dessa enchente.
Vitória, Fran, Valentina, vocês são... Sou fã dessa mulherada aí que tem me ajudado, tá? E vamos em frente, gente. Querendo pegar aquele treino de qualidade, já sabe onde me encontrar. Tá e certo. o desafio está feito aqui, hein? Vou lá sim. Vamos lá. Obrigado mais uma vez, te agradecer. Obrigadão mesmo. Pessoal que está em casa, muito obrigado pela participação de vocês. Hoje um encontro às 21h30 na TV. Não te esqueçam, TV Mais. Obrigado e até quarta-feira que vem com EAV Esportes.